Boa noite a todos. Estamos aqui para dar início a mais uma atividade educacional do ano de 2025, promovida pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual lhes dou as boas-vindas. Quero destacar que essas atividades educacionais estão organizadas sobre 6 eixos temáticos a saber: análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades educacionais acontecem às segundas-feiras ao longo do ano, das 18 às 19h30, e o calendário é divulgado no site cienciasfarmacêuticas.org.br e nas redes sociais. Essas atividades são gratuitas, graças aos mantenedores Sindusfarma, Eurofarma, Abafarma, Abifina, BD, FCE Farma, Hipofarma, ICF, Inova Fito Brasil, Legis Consultoria, Sincamesp, Stevanato Group e Riton Brasil. Sou Maria das Graças Carvalho, membro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e integrante e coordenadora do Comitê de Trabalho do Eixo Temático em Análises Clínicas e Toxicológicas, responsável pela atividade de hoje, sendo a moderadora desta atividade. A palestra Teste de Geração de Trombina e suas potenciais aplicações, que ora iniciamos, será realizada pela professora Daniele Romana Alves Rios, docente do curso de farmácia da Universidade Federal de São João del Rei, campus Centro-Oeste, localizado na cidade de Divinópolis, Minas Gerais. A professora Daniele é coordenadora do Laboratório de Hematologia Clínica desta universidade. Ela atua nas áreas de hemostasia, com enfoque em biomarcadores do estado de hipercoagulabilidade, em investigações diagnósticas, epidemiológicas e terapêuticas de doenças crônicas não transmissíveis. É doutora pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutora pela Universidade de Maastricht, na Holanda, onde iniciou seus estudos sobre a técnica de geração de trombina e suas potenciais aplicações. A professora Daniele já orientou numerosas dissertações e teses e possui dezenas de artigos publicados com foco principalmente em hemostasia, tendo publicado em revistas nacionais e internacionais de considerável impacto. A palestra de hoje, sobre o teste de geração de trombina, tem por objetivo apresentar este ensaio, já amplamente utilizado em pesquisa em várias partes do mundo, e suas potenciais aplicações na avaliação dos distúrbios hemorrágicos, trombóticos e outras condições que serão abordadas pela professora Daniele. Está prevista 1h30 de atividade, que procuraremos manter dentro da seguinte distribuição de tempo: 50 minutos para introdução do tema, 30 minutos para perguntas e respostas, 10 minutos para o encerramento da atividade. Solicitamos aos participantes que formulem suas perguntas ou façam suas colocações durante a palestra no chat da plataforma Zoom. As perguntas e ou colocações serão recebidas e organizadas por mim e procurarei encaixar o maior número possível dentro do tempo estabelecido. Desejando uma ótima
e proveitosa palestra a todos, tenho grande prazer de passar a palavra para a nossa palestrante de hoje, a ilustre professora Daniele. Daniele, com você a palavra. Primeiramente, eu que agradeço, professora Graça, né, pelo convite. Agradeço também a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, né, por ter aceito aí meu nome como indicação da professora Graça. Com muita alegria, com muita honra, né, que eu estou aqui, nessa academia que vem nos presenteando aí com tantos eventos muito interessantes, com palestras de assuntos muito atuais, né? Então, me sinto muito honrada de estar aqui hoje junto com a professora Graça, com a professora Lucy, que foi minha orientadora, sempre minha orientadora aí, né? Com os meus hoje alunos de pós-graduação que estão aí, várias outras pessoas, agradeço a todos os presentes e vou fazer a minha apresentação e fico depois à disposição para responder qualquer dúvida, né, que vocês tenham. Então, vou compartilhar aqui a minha apresentação. Tá todo mundo vendo? Passando, tá ok? Estão me ouvindo bem? Ok, Dani, estamos ouvindo bem. Então, tá. Então, mais uma vez agradeço, boa noite a todos. Então, a minha palestra tem como título Teste de Geração de Trombina e suas potenciais aplicações, né? Então, agradeço muito a gentil apresentação que a Graça fez, né? E não vou, então, me delongar aí com a minha apresentação. Então, eu coloquei uma agenda para a gente tentar cumprir dentro desses 50 minutos. Vou fazer uma contextualização, né? Colocar onde que o teste de geração de trombina está inserido. Vou falar do teste de geração de trombina, o que é e como fazer, né? De uma forma simples. Suas potenciais aplicações, desafios, perspectivas e vou fechar com uma mensagem final. Então, começando um pouquinho aqui da contextualização, né? Para a gente poder falar onde que o teste de geração de trombina está inserido. Então, ele está inserido dentro do contexto da hemostasia, né, desse processo hemostático que pode ser aí classificado em fases, né? Então, a gente tem a fase primária, ou também chamada vasculoplaquetária, onde tem o envolvimento aí das plaquetas e do endotélio vascular. E nessa fase acontece, então, a vasoconstrição reflexa dos vasos, né, após uma lesão vascular, e adesão e agregação plaquetárias. Então, nessa primeira fase, tem como objetivo final formar o tampão plaquetário. Passa, então, para a segunda fase, que é a fase secundária, ou também chamada de fase plasmática, onde ocorre, então, a ativação dos fatores da coagulação, né, que tem como objetivo a formação da rede de fibrina sobre o tampão plaquetário que foi formado na primeira etapa, e nessa fase também a gente tem a ação dos anticoagulantes naturais, que vão então modular a formação dessa rede de fibrina, permitindo então que essa rede de fibrina seja formada somente naquele local, né, onde houve aqui a lesão vascular e não se espalhe ali por toda a luz do vaso. E a terceira fase, então, é a fase terciária ou trombodinâmica, que entra em ação a lise do sistema fibrinolítico, né? Então, o sistema fibrinolítico vai promover a quebra da rede de fibrina que foi gerada na fase secundária. Isso acontece, logicamente, depois da reparação dos vasos, né? Então, depois que o vaso foi reparado, houve a reconstituição ali da parede vascular, do endotélio vascular, essa fibrina, então, já pode ser retirada, né? Então, entra em ação o sistema fibrinolítico. Então, nesse contexto todo aí da hemostasia, desse processo hemostático, o teste de geração de trombina ele vai entrar aqui na avaliação, né, da fase secundária ou fase plasmática, né, que tem como objetivo final a formação da rede de fibrina. Bom, e aí, dentro desse contexto da hemostasia, nós temos aqui, né, o modelo hoje aceito da cascata de coagulação, que é um modelo baseado em células, né, um modelo celular. Nesse modelo celular, então, não é mais a via intrínseca, extrínseca e via comum da coagulação, mas sim a coagulação ela é dividida em fases de iniciação, amplificação e propagação. Então, nessa fase de iniciação, é quando acontece, então, a célula, então, aqui vai expressar a célula, seja a célula endotelial, seja o monócito, o fibroblasto, ali presente na camada média do vaso, vai, então, expressar o fator tissular,
na luz do vaso. Esse fator tissular vai, então, se ligar ao fator 7, que vai se tornar ativado, e esse complexo, então, fator tecidual, fator 7A, vai ativar o fator 10 e vai ativar também aqui o fator 9. O fator 10, juntamente com o fator 5, que é o seu cofator, vai formar, então, o complexo protrombinase, que vai quebrar, clivar, então, a protrombina em trombina. Nessa fase inicial, chamada de fase de iniciação, acontece a produção de pequenas quantidades de trombina, que são insuficientes para promover a transformação do fibrinogênio em fibrina, né, e formar, então, a rede de fibrina. Mas, apesar de ser uma pequena quantidade de trombina, essa pequena quantidade é responsável pela fase de amplificação. Então, a trombina gerada nessa primeira fase, ela vai amplificar o processo da coagulação de que maneira? Ativando outros fatores que participam da cascata de coagulação. Então, a trombina ativa o fator 11, transformando em 11A, ela promove a lise aqui do fator 8, do fator von Willebrand, né, o desligamento desses dois fatores, para que o fator 8 possa, então, ser ativado, e a trombina faz também a ativação do fator 8. A trombina promove a ativação do fator 10, promove a ativação de plaquetas. Então, todo esse processo vai ser ampliado. E aí, a gente vai para a última etapa da coagulação aqui, então, que é a fase da propagação. Com esses fatores todos agora ativados, né, e já localizados ali sobre o tampão plaquetário que se formou na primeira fase da hemostasia, que é a hemostasia primária, novamente aqui mostrando o complexo fator 7A e o fator tecidual vão ativar fator 9, vão ativar o 10, e aqui vai formar mais complexo protrombinase, que vai transformar protrombina em trombina, vai formar também o complexo tenase, que é formado por fator 9 e fator 8 ativados, que vai também transformar fator 10 em fator 10A para gerar mais complexo protrombinase. E aí, então, neste momento, nessa fase de propagação, há a produção de grande quantidade aí de trombina, né, uma explosão aqui de trombina, que vai ser, então, quantidades suficientes para poder transformar o fibrinogênio em fibrina e assim formar a rede de fibrina, né, que é o objetivo final dessa fase da coagulação. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo ali naquele local onde houve a lesão vascular, os anticoagulantes naturais, aqui nós temos um localizado aqui em cima, que é o TFPI, eles vão agir inibindo aqui a coagulação na vizinhança, né? Para que esse coágulo fique formado ali somente no local da lesão vascular. Então, o TFPI, logo que o complexo fator tecidual, fator 7A, ele é gerado, ele é expresso ali na superfície celular, ele já começa a atuar, impedindo, então, que esse complexo comece a ativar, né, outros fatores da vizinhança. Há também, então, a antitrombina, né, vai ser, então, ali estimulada ao se ligar ao heparan sulfato das células endoteliais vizinhas. A antitrombina, como o nome já diz, vai inibir a trombina, que chega na vizinhança, e vai inibir também outros fatores da coagulação, como o 10A, o 11, o 12, mas ele tem como alvo principal a trombina e o fator 10A. E temos também a proteína C ativada e a proteína S, que são dois anticoagulantes naturais que agem juntos, né? A proteína S, um cofator da proteína C ativada. A proteína C ativada, a proteína C, ela vai ser ativada quando a trombina que está aqui se liga à trombomodulina da célula endotelial vizinha, e aí então ativa a proteína C, e a proteína C ativada com a proteína S vai agir, então, nos complexos tenase e protrombinase, né, inibindo os fatores 10A, os fatores 5A, desculpe, e o fator 8A, inibindo esses dois fatores que compõem o complexo tenase e o complexo protrombinase. Então, assim, a coagulação fica inibida ali na vizinhança, né, e essa fase é chamada também de uma fase de finalização, né, em que a coagulação, então, fica restrita a um determinado local. A próxima fase agora seria a fase terciária, que seria então a retirada desse coágulo de fibrina que se formou após o vaso ter sido reconstituído. Bom, e aí o que nós temos de ensaios, né, de testes laboratoriais para avaliar essa fase da hemostasia, que é a hemostasia secundária? Então, hoje na rotina laboratorial, nós temos o TTPA, né, que é o tempo de tromboplastina parcial ativado,
o tempo de protrombina e o tempo de trombina, que não é tão comum a gente ver ele nos laboratórios, mas também é um outro teste aí que faz parte aí, né, dos exames que compõem o coagulograma. Então, todos esses testes, seja o TTPA, o TP e o TT, eles vão avaliar, o objetivo desse teste é avaliar a formação do coágulo de fibrina. Então, aqui nessa figura, a gente tem o modelo da cascata de coagulação antigo, né, que é dividido em via extrínseca, via intrínseca e via comum. O TP avalia a via extrínseca, o TTPA a via intrínseca e o TT a via comum, mas todos eles, né, têm como objetivo marcar o tempo necessário para a formação desse coágulo de fibrina. Então, no TTPA, a adição de cefalina em um plasma pobre em plaquetas e cálcio para formar o coágulo de fibrina. No TP, adiciona a tromboplastina cálcica, tromboplastina tisular cálcica a um plasma pobre em plaquetas e espera-se a formação do coágulo de fibrina. E no tempo de trombina, adiciona-se uma concentração alta de trombina para formar o coágulo de fibrina. Tá? Então, o que vai mudar? O que é diferente entre esses três testes é o gatilho, né? O reagente gatilho que é adicionado que vai ativar a via intrínseca, extrínseca ou a via comum da coagulação. Bom, esses ensaios clássicos aí, né, para avaliar a hemostasia secundária, eles já estão aí na nossa rotina há muitos anos, e eles são muito utilizados e são úteis, né, quando eles estão prolongados, para avaliar as doenças hemorrágicas, especialmente a hemofilia e doenças afins nas suas formas graves, tá? Então, nas suas formas graves, eles vão estar prolongados, vai demorar mais tempo para formar esse coágulo de fibrina, porque há deficiência de um dos fatores da coagulação, né, ou de mais fatores ali. E o que se espera, né, quando o paciente, então, tem um quadro contrário, né, ou seja, ele tem um aumento dos fatores da coagulação ou uma deficiência dos anticoagulantes naturais, que faz com que ele tenha um estado de hipercoagulabilidade. A gente esperaria que o TP e o TTPA estivessem diminuídos, né, oposto ali às doenças hemorrágicas. Só que não é isso que acontece. Então, em pacientes que têm deficiência congênita dos anticoagulantes naturais, da proteína C, da proteína S, da antitrombina, ou pacientes, ou pessoas, indivíduos, mulheres, por exemplo, que tomam contraceptivo oral, que a gente sabe que levam um estado de hipercoagulabilidade, TP e TTPA vão ficar normais, né? Ou ainda aqueles que têm deficiência leve da coagulação, né? Uma hemofilia leve, por exemplo, TP e TTPA também estão normais, né? Então, isso é um paradoxo, né? Por quê? Quando está diminuído, né? É, os níveis estão fortemente diminuídos, eles estão prolongados, e quando eles estão aumentados ou, né, levemente diminuídos, eles não têm alteração. Então, isso é explicado porque, como o TP, TTPA, né, e o TT também, avalia essa formação do coágulo de fibrina, que é muito rápido, esse processo acontece de uma forma muito rápida, são segundos, né, para isso acontecer. O plasma, quando ele coagula, somente 5% da trombina foi gerada. Então, 95% da trombina que é gerada por aquele indivíduo, né, não é contabilizada nesses testes. Então, esses testes avaliam de uma forma muito superficial esse processo da coagulação. E, além disso, as forças anticoagulantes não são avaliadas. Então, aquelas fases, a fase a final ali, que é a fase de é considerada a fase de finalização, né, que entra em ação os anticoagulantes naturais, a antitrombina, a proteína C, a proteína S, isso não é levado em consideração nesses testes, porque nem dá tempo disso acontecer, né? Já que rapidamente esse coágulo de fibrina é contabilizado ali, tá? Bom, com isso, né? Devido o formato desses testes, algumas lacunas elas vão ficar, né, evidentes aí em relação a esses ensaios clássicos. Então, por exemplo, o TT e o TTPA, eles permitem detectar a deficiência de um ou de mais fator procoagulante. Porém, se essa deficiência ela é contrabalanceada por uma deficiência concomitante de um anticoagulante, isso a gente não consegue detectar, né? Que seria então uma lacuna entre a coagulação, como que a coagulação acontece em vivo e in vitro, né? E depois eu vou dar um exemplo disso quando eu começar a falar um pouquinho das potenciais aplicações do teste de geração de trombina. Outra lacuna é que esses testes são incapazes de detectar o estado de hipercoagulabilidade na trombofilia congênita, né, por exemplo, nas deficiências dos anticoagulantes naturais, ou adquirida, como o exemplo que eu dei do uso do contraceptivo oral, né?
não são capazes de diferenciar pacientes que têm hemofilia grave e um fenótipo de sangramento variado, que são, às vezes, pacientes que têm hemofilia grave, alguns sangram mais, outros sangram menos, e esses testes não conseguem fazer essa diferenciação. Não, esses testes não estão associados com scores de sangramento em pacientes com distúrbios hemorrágicos raros. Não estão associados com efeitos da terapia bypass em pacientes com hemofilia e inibidores. E também falham na captura dos efeitos dos anticoagulantes orais diretos, que são os anticoagulantes mais recentes que nós temos aí no mercado, né? O rivaroxabana, dabigatrana, edoxabana, pixabana. O TP e o TPA também são exames que não são úteis para avaliar, né, o uso desses medicamentos, tá? Então, essas são todas as lacunas que esses testes têm. Então, pensando, né, que tanto as doenças trombóticas como as doenças hemorrágicas são doenças multifatoriais, né, que envolvem tanto fatores de risco genéticos adquiridos em uma complexa interação entre eles, é, testes que conseguissem, então, refletir um efeito global, tanto de fatores de risco como de fatores de proteção, são muito importantes, né? São necessários nesses dois contextos aí, desses dois lados da balança, né? Que são as doenças trombóticas e as doenças hemorrágicas. E aí, os testes que a gente tem, esses ensaios clássicos que nós temos hoje, não são úteis para preencher essa lacuna. Então, nesse contexto, entra o teste de geração de trombina, também conhecido como ensaio de geração de trombina, né? Que está o TGA aqui do inglês, eu coloquei os dois porque eles são usados como sinônimo na literatura científica. Quando a gente vai fazer uma busca, se a gente colocar TGT e TGA, os artigos que vão ser selecionados são praticamente os mesmos. Varia um pouquinho ali, mas a maioria é a mesma. E por que a trombina, né? Por que avaliar a trombina? Então, eu falei rapidamente ali no modelo celular da coagulação, mas só reforçando um pouquinho aqui, a trombina é uma enzima chave dentro do processo da coagulação. Por quê? Porque a trombina ela participa tanto do processo da coagulação, e aqui eu coloquei de novo a fase de amplificação da cascata, né, mostrando que a pequena quantidade de trombina gerada aqui vai ser responsável pela amplificação do processo, ativando 8, 11, 5 e plaqueta. A trombina também tem um efeito anticoagulante, porque quando ela se liga à trombomodulina, que é um receptor da célula endotelial, que está a trombina, ela vai ativar a proteína C, que é um anticoagulante natural. A trombina tem um papel fibrinolítico, porque quando ela também se liga aqui à trombomodulina, além de ativar a proteína C que está aqui, né, ela vai ativar também o TAF. O TAF é um inibidor da fibrinólise, né, ativado por trombina, esse é o significado da sigla. E aí o TAF, então, inibe a fibrinólise, então a trombina tem um efeito antifibrinolítico, né, então participa também do processo fibrinolítico ali. E, além disso, a trombina tem um papel também sobre o endotélio vascular. De que maneira? Promovendo alterações da forma e da permeabilidade do endotélio vascular, mobilizando moléculas de adesão na superfície endotelial e, além disso, estimulando a produção de citocinas. Então, a trombina tem um papel chave em todo esse processo da hemostasia como um todo, tanto na coagulação, na anticoagulação, na fibrinólise e nessa modulação aí do endotélio vascular. Por isso, então, né, que despertou o interesse de estudar, né, qual é esse potencial de gerar trombina do indivíduo. E aí isso começou lá em 1953, com dois grupos britânicos que publicaram no mesmo ano, né, artigos ali diferentes, mas falando da mesma técnica, que era o teste de geração de trombina. E esse teste, nesse primeiro teste que foi divulgado, era um teste extremamente trabalhoso, que era feito em subamostras, e tinha que ir pegando a amostra e passando de tubo em tubo, né? Tinha um fibrinogênio ali dentro, e a trombina que ia sendo gerada após um gatilho que era adicionado, ia passando de tubo para tubo, né? Para avaliar essa trombina que ia sendo gerada com o tempo. Tá? Então, foi um procedimento extremamente complexo que foi logo abandonado, né? Porque não tinha como fazer isso, colocar esse teste no uso rotineiro.
30 anos depois, né, um pouco mais de 30 anos, né, o grupo do professor Henker aqui, né, ele fez modificações nesse teste, e aí o que ele fez no primeiro momento foi substituir o fibrinogênio que era adicionado nos tubos para colocar subamostras é, para um substrato cromogênico, sintético, né, específico para trombina. Isso já foi um avanço, mas ainda assim era um teste bastante trabalhoso, porque também tinha que ter essa transferência de amostra de tubo para tubo, né, que gerava aí muitos erros. Pouco tempo, né, mais ou menos aqui 7 anos depois, o mesmo grupo, né, coordenado aí pelo Henker, ele fez mais melhorias aí no teste, introduzindo um substrato sintético com reatividade lenta à trombina. Aí não precisava mais fazer essas subamostras, fazia tudo no único tubo e era possível ir quantificando a trombina que ia sendo gerada em um determinado tempo. A modificação mais importante realizada foi aqui em 2003, que quando o substrato cromogênico, né, foi substituído por um substrato fluorogênico, isso foi bastante importante, porque não precisava mais ter que desfibrinar a amostra, porque como forma fibrina, a amostra fica turva, e antes era uma leitura cromogênica, né, de cor. Então, isso interferia na leitura, tinha que desfibrinar a amostra, e agora não mais, já que é um substrato fluorogênico. De 2003 para cá, né, nesses últimos 20 anos, essas últimas 2 décadas aí, outras melhorias foram realizadas, mas não tão importantes quanto essas anteriores, e hoje a gente tem ensaios comerciais, tanto semi-automatizados como completamente automatizados, que eu vou trazer para vocês aqui. E aqui eu trouxe aqui uma avaliação bibliométrica aqui dos artigos, né, utilizando o teste de geração de trombina. Então, a gente percebe que ó, começou em 1953, eu não coloquei limite de data quando eu fui fazer a busca, mas a gente vê que o primeiro foi aqui em 1953, muito poucas publicações, né, até chegar aqui em 2003, que foi quando houve aquela modificação pela troca do substrato cromogênico por fluorogênico, e a partir daí, então, de 2003, o número de artigos só vem crescendo, né? Essa queda aqui é porque 2025, né, a gente está no começo do ano ainda, não teve muita coisa publicada até agora. Bom, e aí, no momento atual, o que que a gente tem? Né, a gente tem hoje kits comerciais disponíveis, né? Apesar do grupo lá da Holanda, onde Graça fez o pós-doutorado, eu estive lá com ela, ainda utilizar reagentes ainda caseiros, né? Hoje a gente tem kits comerciais disponíveis de empresas diferentes, mas quem lidera aí o mercado de geração de trombina é a Diagnóstica Stago. Então, a gente tem aqui o método CAT, né? Que foi esse método que é criado ali, né, desenvolvido pelo Henker e colaboradores, que é o método Calibrated Automated Tomograph, que tem como software aqui o Trombinoscope, que usa então o substrato fluorogênico. O ST Genésia, que é o segundo aqui da lista, ele utiliza o mesmo princípio aqui, né, o método CAT, porém ele é completamente automatizado. Esse foi o grande avanço, foi o máximo que chegamos até então em relação ao teste de geração de trombina, que também pertence a diagnóstico estável. Temos outros, né, outras marcas de testes aí para fazer geração de trombina, tem Sinovence ATP, que é um método, é o único que é cromogênico, da Siemens, o Tecnotrombin e o Severon Alpha TGA, que também é da Tecnoclone. Ambos aqui são da Tecnoclone. Eu destaquei aqui o método CAT, que é o que é mais documentado na literatura até o momento, e é o que nosso grupo tem experiência, né, que a gente tem, que é o que a gente aprendeu a fazer enquanto nós estivemos lá na Holanda, e nós trouxemos e implantamos aqui no Brasil, né, a Graça, professora Graça na UFMG e eu aqui na UFSJ. Então, eu vou destacar, né, a partir de agora, né, como fazer, as potenciais aplicações. Os estudos que eu vou citar de estudos que usaram, né, o método CAT, que com certeza é o mais utilizado mesmo por todos os grupos de pesquisa do mundo, né, que têm trabalhado com teste de geração de trombina. Então, teste de geração de trombina pelo método CAT, como fazer? É um teste relativamente simples, muito parecido com o TP e da TPA, né, em termos ali de reagentes que a gente vai utilizar, porém, a forma de avaliar, né, é diferente, porque a gente é uma reação de ponto final, que a gente avalia o coágulo de fibrina, e aqui no teste de geração de trombina, a gente vai avaliar
todo o potencial de gerar trombina durante 60 minutos de reação. Então, os reagentes que a gente precisa, né, e o equipamento que a gente utiliza são esses. Então, a gente precisa de um reagente de gatilho, né, o trigger, que é o reagente que a gente vai adicionar para desencadear a cascata de coagulação, que é composto, então, por fator tissular e fosfolípides. Esse fator tissular a gente tem de concentrações que variam aqui de 0,4 a 50 picomolar, e os fosfolípidos de 0,4 a 4 micromolar, né? Então, qual utilizar? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre qual utilizar em cada condição clínica, né? Mas a gente tem uma variedade aqui de concentrações. Então, esse é o reagente que vai dar o início à reação. A gente precisa de um calibrador, né, que é o Trombin Calibrator, se for o reagente da Estago, né? Então, esse calibrador é um reagente que tem uma concentração conhecida de trombina, né? Ele vai ser usado em paralelo com as amostras teste para permitir a conversão do sinal óptico, né, da fluorescência que vai ser lida no tubo teste, vai ser convertido de acordo com o sinal óptico do tubo calibrador para transformar isso numa concentração, né, num valor ali que é mensurável. Precisamos do substrato fluorogênico, né, que é o substrato em que a trombina que vai sendo gerada vai agir sobre esse substrato para gerar a fluorescência, e o cloreto de cálcio, né, porque a gente precisa do cálcio para que a coagulação aconteça, né, o cálcio participa lá do complexo tenase e do complexo protrombinase. Então, esse reagente aqui, o da Estago, é chamado de FLUCA, né, que é flu, de substrato fluorogênico, e K de cálcio. Então, basicamente, são esses três reagentes que a gente precisa, mais a amostra, lógico, né, do paciente ali que vai ser avaliado. E o equipamento, se for fazer pelo método semi-automatizado, a gente precisa de um fluorímetro, que é o fluorímetro Fluoroscan Ascent. É esse fluorímetro específico, porque o software, né, que é utilizado, que é esse software aqui que eu comentei anteriormente, que é o Trombinoscope, que é o que vai calcular ali, né, a curva da geração de trombina, ele é dedicado para esse fluorímetro específico. E a gente tem o equipamento que é completamente automatizado, que é o ST Genésia, né, que é o que é de mais novo aí no teste de geração de trombina. Então, como é que a gente faz esse teste? A gente precisa de uma placa de ELISA, uma placa que tenha fundo em U, né, não é aquela de fundo chato. Nós vamos usar, então, podemos usar, enquanto amostra biológica, o plasma pobre em plaquetas, o plasma rico em plaquetas, que pode ser fresco ou congelado, e o sangue total. Sem sombra de dúvidas, né, o que é mais padronizado e documentado na literatura é o plasma pobre em plaquetas. A gente tem muito pouco estudo com plasma rico em plaquetas e com sangue total, porque é muito mais desafiador aqui trabalhar com essas amostras, porque o sangue total, por exemplo, tem que ser amostra fresca, né? E é complicado a gente já coletar a amostra e fazer o teste, a gente precisa ter mais amostras, né, para poder fazer mais amostras ao mesmo tempo, para não ter desperdício de reagentes, tá? Então, a gente precisa dessa amostra, aqui eu estou representando em amarelo aqui, como se fosse um pocinho, né? Um pocinho aqui da placa de ELISA. E aqui, o que eu vou adicionar? Eu vou adicionar o plasma pobre em plaquetas, ou plasma rico, ou sangue total. Eu vou falar do plasma pobre, que é o que a gente faz, né? 80 microlitros desse plasma. Vou adicionar o reagente gatilho, que contém fator tissular e fosfolípide, 20 microlitros. E vou adicionar o substrato fluorogênico, o cálcio, mais 20 microlitros, né? Então, quando eu adiciono o gatilho e adiciono o cálcio, toda a cascata da coagulação vai acontecer, gerando a trombina. Essa trombina que vai sendo gerada, né, com o tempo ali, ela vai agir sobre esse substrato fluorogênico, né? Ela vai clivar o substrato fluorogênico e gerar, então, uma substância que é um fluoróforo que tem fluorescência. E a intensidade da fluorescência, então, vai ser medida durante 60 minutos, né? Aqui está o comprimento de onda de excitação e de emissão do filtro que a gente tem que ter no nosso fluorímetro. Bom, essa intensidade da fluorescência que vai sendo, então, gerada, né? Ela vai ser convertida em concentrações de trombina, em nanomolar aqui, a partir de uma curva de referência preparada
a partir de um calibrador com concentração conhecida de trombina, que é o calibrador que a gente comentou no slide anterior, né? Então, nesses pocinhos aqui da placa de ELISA, né, a gente vai colocar um pocinho para amostra e vamos colocar um pocinho paralelo do calibrador. Nesse pocinho que a gente chama de calibrador, né, a gente vai adicionar o mesmo plasma pobre em plaquetas que a gente adicionou no tubo teste, a gente adiciona no tubo calibrador, adiciona o calibrador, que é o reagente com concentração conhecida de trombina, os 20 microlitros, adiciona o substrato fluorogênico e o cálcio, mais 20 microlitros. Então, aqui nós não vamos adicionar o gatilho, porque a gente não quer que gere trombina nesse tubinho. A gente vai colocar o calibrador que tem uma concentração conhecida de trombina, né? E aí, para então gerar a curva, né, de referência que vai ser utilizada para calcular depois a concentração de trombina do pocinho teste. Então, a trombina do calibrador, então, que vai sendo, que está aqui presente dentro desse pocinho, ela vai fazer o mesmo processo de clivar o substrato fluorogênico, gerar o fluoróforo, e a intensidade da fluorescência vai ser lida ali por 60 minutos. Bom, e aí após, então, a leitura por 60 minutos, que acontece, né, com essa placa dentro do fluorímetro, que está mostrando, né, aqui no nosso laboratório, as alunas aqui colocando o reagente, né, depois vai colocar, vai ficar aqui dentro do fluorímetro por 60 minutos, sempre a 37 graus. Passados 30 minutos, então, o software trombinoscope vai calcular os parâmetros do trombograma, que é o trombograma é esse gráfico que vai ser gerado aqui, vai aparecer para a gente na tela. Então, nesse gráfico, né, vai ter, então, aqui todos os parâmetros, que eu já vou comentar quais são eles, né, e é um gráfico que tem esse aspecto aqui. Então, colocando de uma forma esquemática, o que está acontecendo? Nesse primeiro momento, a conversão da protrombina em trombina, vai sendo gerada a trombina, que vai, então, clivando o substrato fluorogênico, chega num pico máximo, e aí depois começa a cair a quantidade de trombina, depois de um certo tempo. Por quê? Porque depois de um determinado tempo, os inibidores presentes no plasma, né, seja a proteína C ativada, a antitrombina, a alfa-2 macroglobulina, vão começar a inibir essa trombina, né, que está sendo gerada ali até finalizar o processo. Então, vamos entender um pouquinho desses parâmetros, né, que o tromograma libera. Então, aqui está um gráficozinho, e os parâmetros são lag time. O lag time é esse tempo entre a adição do reagente gatilho e o início da produção de trombina, e aqui, quando eu falo reagente gatilho, é tanto o primeiro que a gente adicionou e depois quando a gente adiciona o fluca, que tem o cálcio também, porque precisa do cálcio para a reação começar a acontecer. Então, aqui a gente tem esse tempo, lag time. Aí, então, começou a gerar trombina, vai aumentando essa concentração, né? Porque aqui é tempo por concentração de trombina. Vai aumentando essa concentração e chega até um pico, né? Que aqui é a altura do pico, ou só o pico, né? Que é a concentração máxima de trombina gerada. O tempo que foi gasto desde o início até chegar aqui no pico é chamado de time to peak, ou seja, tempo para o pico, né? É o tempo até atingir o máximo de produção de trombina. Depois começa, então, chegou no pico máximo, essa trombina, a quantidade de trombina começa a reduzir porque entrou em ação os inibidores, né, os anticoagulantes naturais. Essa área aqui em cinza, colorida em cinza aqui, é chamada de ETP, ou área sob a curva, né, que é o Endogenous Thrombin Potential, né, o potencial de trombina endógena. É a quantidade total de trombina gerada ao longo dos 60 minutos. Então, o ETP é o parâmetro que leva em consideração tanto as forças coagulantes, né, o que estimulou a coagulação, como as forças anticoagulantes, que é o total, né, tá avaliando aqui o quanto de trombina total que foi gerada. Esses são os 4 principais parâmetros, mas a gente tem ainda o start tail, que é o início da cauda, né, onde quando está acontecendo aqui o final mesmo da reação, é o tempo até o ponto final da geração de trombina, onde toda a geração de trombina foi inibida. E temos ainda esse Velocity Index, que é a inclinação da curva entre o início da geração de trombina e o parâmetro time to peak. E é um cálculo matemático que é feito, né? A altura do pico dividido pelo time to peak menos o lag time, tá? Então, aqui, se eu voltar aqui, vocês vão ver que esses parâmetros estão todos aqui, ó, o lag time, o ETP, o pico, time to peak, o start tail, o
O Velocity Index, ele não aparece aqui, mas ele aparece quando sai na planilha, quando a gente exporta isso por Excel, ele aparece na planilha, tá? E como é que seria a interpretação, então, desses parâmetros? Então, em geral, quando o paciente tem um estado de hipocoagulabilidade, né, tem uma tendência aí ao sangramento, ele vai ter um lag time e um time to peak aumentado, né, demora para iniciar a geração de trombina, demora para chegar no pico máximo, e o pico, o ETP e o Velocity Index, que são parâmetros de concentração, eles estão diminuídos. Ou seja, é um indivíduo que gera menos trombina. Já o outro lado, que é o estado de hipercoagulabilidade, o lag time e o time to peak vão estar reduzidos, ou seja, já começa a gerar trombina muito rapidamente, e já chega na concentração máxima muito rapidamente, e o pico e a concentração, né, o pico e o ETP, né, estão aumentados, que são parâmetros de concentração, e o Velocity Index também. Tá? Então, em geral, essa é a interpretação desses parâmetros. E aqui eu coloquei um gráficozinho mostrando as curvas, né, de um indivíduo normal aqui em verde. Quando o indivíduo tem um sangramento, a curva fica mais achatada, né? Gera menos trombina. E quando o indivíduo tem uma tendência trombótica, ele vai ter uma maior geração de trombina. Bom, é importante destacar que o teste de geração de trombina é um teste que pode ser modificado, ele é um teste aberto. Então, se eu quiser testar alguma substância, eu posso fazer isso, né? Então, eu não chamei atenção aqui, mas a gente tem um volume final aqui nos pocinhos de 120 microlitros, mas se eu quiser testar alguma substância, eu posso fazer um volume final de até 125 microlitros. Então, são os mesmos reagentes que eu comentei, e aí eu adiciono num tubo, num pocinho, um tampão, 5 microlitros, e no outro pocinho a substância que eu quero comparar, que eu quero avaliar, né? E vou comparar com esse pocinho que tinha o tampão. Então, por exemplo, eu posso fazer teste de geração de trombina com e sem trombomodulina. Então, isso seria importante, por exemplo, para avaliar quando uma situação clínica, né, em que a proteína C está bastante reduzida, ou numa deficiência congênita ou adquirida devido à cirrose, por exemplo, cirrose hepática, né? E aí, quando isso acontece, a gente não consegue avaliar esse efeito da proteína C, né, se tiver ausência de trombomodulina. Então, a gente testa com e sem trombomodulina. E como é que a gente faz? Qual concentração de trombomodulina que a gente vai usar? A gente vai usar uma concentração que reduza 50% do ETP, né, que é o total do potencial de gerar trombina, de um pool de plasma normal. Então, a gente faz uma titulação antes, avalie que concentração de trombomodulina é essa que eu vou usar, e depois eu vou usar nas minhas amostras. E eu faço uma razão. ETP, né, com e sem trombomodulina. Então, ETP mais trombomodulina dividido pelo ETP menos trombomodulina do paciente, e a mesma coisa para um pool de plasma normal. Faço essa razão e eu vou avaliar, então, qual que vai ser esse resultado, se vai ser diferente no grupo de pacientes, no grupo controle. Posso também fazer com e sem proteína C ativada, né? Então, é importante quando a gente quer aumentar a sensibilidade na avaliação da resistência plasmática adquirida à proteína C ativada. Eu quero avaliar a resistência à proteína C ativada. E aí, eu vou usar uma concentração de proteína C ativada que consiga reduzir 90% do ETP de um pool de plasma normal. Eu faço isso, né, sem e com proteína C ativada, e faço um índice, que é o NAPCSR, que avalia essa resistência à proteína C ativada. Então, o ETP mais proteína C ativada dividido pelo ETP menos proteína C ativada do paciente, e a mesma coisa dividida aqui pelo plasma, pelo pool normal. Se essa NAPCSR for zero, eu tenho uma sensibilidade 0,1, né? Aí eu tenho uma sensibilidade normal à proteína C ativada. Quanto mais próximo de 10 ela estiver, mais resistente essa amostra está em relação à proteína C ativada. E eu faço essa comparação no grupo de casos, no grupo controle, para ver se há uma diferença. Tá? E assim a gente pode testar com outras várias substâncias, né? Com extrato de planta, que eu vou até comentar um pouquinho aqui nas potenciais aplicações. Sabendo um pouquinho aí como é que esse teste é feito, a gente vai falar um pouco das potenciais aplicações desse teste. Então, eu coloquei aqui algumas potenciais aplicações, tem outras várias, além dessas, mas foi a que eu considerei, assim, mais importante no sentido de ter mais
publicações, né, dentro desses contextos aí. O primeiro deles seria na elucidação dos mecanismos que regulam a trombogênese em condições clínicas pouco compreendidas, tá? Então, eu pus um modelo aqui, né? Então, a gente tem alguma exposição, seja ela o diabetes mellitus, doenças hepáticas gordurosas não alcoólicas, neoplasias mieloproliferativas, doenças inflamatórias intestinais, obesidade, cirrose, qualquer uma dessas exposições aqui, e um desfecho, ou seja, exposições que podem levar ao desfecho tromboembolismo venoso, que está diretamente relacionado aí, né, com a hemostasia, né, e o teste de geração de trombina entrando nesse contexto. Então, nós temos aqui essas exposições levando ao desfecho de tromboembolismo venoso, nós temos aqui mediadores, a gente quer conhecer esses mediadores. O que será que faz com que as pessoas que tenham essas comorbidades aqui tenham mais tromboembolismo venoso? Será que o teste de geração de trombina está alterado nessas condições? E ele pode explicar essa associação desse tipo de exposição com o desfecho, né? Então, esse é um contexto bastante utilizado, né? Teste de geração de trombina, e isso gera oportunidade de estabelecer novas investigações laboratoriais e abordagens terapêuticas. Nesse tipo de potencial aplicação, eu dei um exemplo aqui da cirrose, né? Então, a gente sabe que a cirrose, ela está associada com uma coagulopatia adquirida, ou seja, o paciente vai produzir menos fatores da coagulação, porque tem um fígado ali, né, lesado, né, com troca de tecido ativo por tecido fibrótico, mas não é todo paciente que sangra, né, que a gente esperaria que todo paciente com cirrose tivesse sangramento, já que ele produz menos fatores. E isso não acontece porque ele pode ter uma coagulação reequilibrada com a redução dos anticoagulantes naturais também. Então, ele reduz os fatores, mas reduz também os anticoagulantes naturais, que também, alguns deles são produzidos no fígado. E aí ele entra num equilíbrio, mas esse equilíbrio pode ser perdido a qualquer momento. Então, o paciente pode ter tanto trombose como hemorragia. Ele fica ali numa corda bamba. E aí, para contextualizar esse exemplo aqui, eu coloquei um artigo do Tripode do Manucci, que eles fizeram o teste de geração de trombina com e sem trombomodulina. Quando fez sem trombomodulina, viu que os pacientes que tinham cirrose, né, que são esses aqui, os círculos aqui, eles geram menos trombina do que os controles saudáveis, né? Ou seja, aparentemente aqui está significando que eles produzem menos trombina porque tem menos produção dos fatores. No entanto, quando foi feito o teste com a trombomodulina, essa diferença ela foi anulada, né? Aqui eles ficam iguais. Por quê? Porque quando adicionou a trombomodulina, foi possível avaliar melhor a via da proteína C. E aí, esses pacientes, eles têm redução dos fatores, mas eles também têm redução da proteína C para reequilibrar, né? E aí, quando coloca a trombomodulina, a gente percebe isso. Então, a conclusão, a redução dos fatores procoagulantes em pacientes com cirrose é compensada pela redução dos fatores anticoagulantes, mantendo o equilíbrio da coagulação. E foi confirmado porque eles quantificaram a proteína C. E olha como a proteína C foi bem menor, né, no grupo dos pacientes em relação ao grupo controle, assim como a antitrombina também, 52 aqui, comparado ao controle que deu 101. Então, a gente tem essa coagulopatia reequilibrada, tá? Um outro contexto aqui, né, seria então a avaliação, a utilização do teste de geração de trombina no tromboembolismo, seja ele venoso ou arterial. E aí a gente tem muitos estudos que já foram publicados, tanto para avaliar a associação do teste de geração de trombina com o primeiro evento de tromboembolismo venoso, ou com o primeiro e evento recorrente, né? A maioria deles aqui observam associação com um dos parâmetros mais importantes aqui, que é o pico e o ETP, né? Então, aqui, o maior pico foi associado com maior risco do primeiro evento, maior ETP associado com maior risco do primeiro evento, aqui, maior pico associado com risco de TEV recorrente, para distinguir pacientes sem e com risco baixo, intermediário ou alto de TEV, o ETP com trombodulina foi importante para distinguir esses pacientes com riscos diferentes, avaliar paciente que tem anticoagulante lúpico, né, presente na SAF, né, na síndrome do anticorpo antifosfolípide, foi feita uma razão pico-lag time, para investigar a resistência à proteína C ativada também, o ETP
né, foi visto que pacientes com história de eventos trombóticos associada a uma resistência à proteína C ativada, foi possível observar isso com a medição aqui do ETP, no teste de geração de trombina. No contexto das doenças arteriais, né, doença arterial coronariana e no acidente vascular encefálico, paciente com trombose disstente, né, foi associado aqui com maior velocity index, predição de morte cardiovascular, né, quem tinha maior ETP, pico e velocity index teve maior mortalidade cardiovascular no acompanhamento aí de 24 meses, e na predição do AVE, né, quem tinha valores maiores de ETP e pico também tinha um risco aumentado de AVE. E aí, ainda, né, um pouquinho desse contexto do tromboembolismo, né, venoso, uma outra aplicação seria na tomada de decisão sobre a duração ideal da anticoagulação, que é um grande desafio, né, que os médicos aí passam com seus pacientes no momento de suspender a anticoagulação. Então, esse aqui foi um estudo feito com 860 pacientes, né, que tiveram TEV espontâneo, e aí suspendeu a anticoagulação e foi acompanhando esses pacientes, medindo o dímero D e o teste de geração de trombina, usando o parâmetro ETP como marcador. Resumindo aqui, o que foi visto, né? Que aquele indivíduo que tinha maiores valores de ETP e maiores níveis de dímero D, tinha 2,8 vezes maior risco de ter um próximo evento comparado com aquele que tinha valores baixos de ETP e de dímero D. Então, foram marcadores importantes aí, né, para acompanhar esses pacientes no qual a anticoagulação foi suspensa, né, indicando que seria interessante voltar com a anticoagulação para o paciente não ter um novo evento. Mais uma potencial aplicação aqui, que seria o monitoramento do paciente em uso de anticoagulantes em geral, seja a heparina não fracionada, a heparina de baixo peso molecular, os inibidores de vitamina K, ou os DOACs, né? Então, aqui eu coloquei dois gráficozinhos, um com a heparina não fracionada. O que a gente observa aqui, esse gráfico em azul é o do controle, e depois os outros são com adição, né, da heparina não fracionada em doses crescentes. Então, a gente percebe que tem uma dose dependente aqui. Quanto maior a dose da heparina não fracionada, maior foi a inibição da geração de trombina. O mesmo aconteceu com a heparina de baixo peso molecular, porém, já não foi tão discrepante as diferenças, mas a gente também consegue ver, né, uma gradação aqui do efeito anticoagulante, né, da heparina de baixo peso molecular. Esse outro trabalho também, que é do nosso grupo de pesquisa aqui, que foi do doutorado da Rita, aluna da professora Graça, ela mostra aqui, né, em pontilhado aqui é o controle, aqui o gráfico pontilhado cinza é o paciente que usa rivaroxabana, um DOAC, e em preto aqui, né, é o paciente que usa varfarina, né, a gente vê a redução, né, esse efeito anticoagulante desses dois medicamentos. E esse aqui já é um gráfico de pacientes que tomam varfarina, todos aqui tomam varfarina, porém, um com uma RNI acima de 3, que é o gráficozinho aqui que tem menor geração de trombina, né, tá mais anticoagulado, com um RNI intermediário dentro da faixa terapêutica, 2, 3, e com uma RNI menor da faixa terapêutica, que está menor que 2, com a trombina aí mais acentuada, né, com a geração de trombina mais acentuada, conseguiu distinguir entre esses pacientes também. Outra potencial aplicação seria o desenvolvimento de medicamentos anticoagulantes. Então, aqui também citei dois trabalhos aqui da professora Graça, né, com a planta aqui menta crispa. Então, aqui foi avaliado, o gráfico aqui em laranja é um controle, e depois, nesse plasma controle, foi adicionado extrato dessa planta menta crispa, né, com concentrações crescentes. Quanto maior a concentração, maior foi a inibição da geração de trombina, mostrando um efeito anticoagulante dessa planta. E aqui da Lípia alba, também mostrou esse efeito anticoagulante em laranja, que é o controle, e aqui após a adição do extrato da Lípia alba, né, mostrando também com extratos diferentes aqui, teve um efeito diferente de inibição da trombina, né, então mostrando também esse efeito anticoagulante dessa segunda planta. Uma outra potencial aplicação que tem saído muito artigo, né, que é na parte das coagulopatias hereditárias, em especial as hemofilias. Então, esse gráficozinho aqui mostra
em preto aqui em cinza escuro, né, um indivíduo saudável, e aqui em vermelho, um indivíduo com hemofilia B, e em azul, um indivíduo com hemofilia A, né, ambos de hemofilias graves, né, com menos de 1% do fator, a gente vê uma baixíssima geração de trombina desses indivíduos. E aqui um outro trabalho que mostrou uma relação linear, né, entre os níveis do fator 8 e do fator 9 em pessoas com hemofilia. Cada linhazinha dessa aqui é um paciente diferente, hemofilia A e B, e os parâmetros do teste de geração de trombina. Então, aqui é o ETP para fator 8 e para fator 9, e aqui é o pico. Então, a gente vê bem bonitinho aqui essa linearidade entre quanto maior a quantidade de fator, maior o ETP. Quanto maior a quantidade de fator, maior o pico, tá? Nesse né, contexto aí de coagulopatias hereditárias, bastante estudo, né, com hemofilia A, tanto para monitorar a capacidade de geração de trombina durante o tratamento com agente bypass, para adaptação individual da dosagem dos agentes bypass para pessoas com hemofilia e inibidores, que vão ser submetidos a procedimentos invasivos, para prever resposta individual ao tratamento com fator 8, apoiar a tomada de decisão em pacientes que estão fazendo uso de medicamentos mais novos aí para tratamento da hemofilia, terapia de não reposição, na doença de Wolff-Lebrun, para investigar a relação entre geração de trombina e tendência ao sangramento. E aqui eu quero dar um destaque do que tem sido mais publicado aí nessa questão aí das hemofilias é em relação a monitoramento dos tratamentos dos pacientes com hemofilia, porque hoje tem uma corrida aí, né, de vários estudos acontecendo no desenvolvimento de novas terapias para tratar as hemofilias, né, hemofilia A e B, e aí a gente tem tanto as terapias de reposição de fator, que é o que já existe, né, tem a terapia gênica que é bastante recente, e a terapia de não reposição, que tem os miméticos de fator e os de rebalanço. Todas elas, o que elas têm por objetivo? Restaurar a geração de trombina suficiente para atingir a hemostasia eficaz. Então, o teste de geração de trombina, né, entra aqui como uma ferramenta extremamente importante para monitorar esses pacientes em uso desses novos medicamentos, né, dessas novas terapias. E já tem muito estudo saindo aí mostrando, né, que o teste de geração de trombina foi capaz de distinguir pacientes, então, em uso desses medicamentos. Então, aqui, eu estou mostrando em preto, aqui é um plasma normal, e pontilhadinho aqui, o menor, né, a menor geração de trombina aqui é um paciente com hemofilia A grave. Aqui em rosinha é o paciente em uso do emicizumab, em azul concizumab, e em verde, em azul fituziran, e em verde aqui o concizumab. Então, dá para ver que fituziran, concizumab, né, até mesmo o emicizumab, mas em quantidade menor, conseguiram aumentar a geração de trombina, inclusive o concizumab aqui quase igualando ao indivíduo saudável, aqui, o indivíduo sem hemofilia. Aqui também um outro trabalho, mostrando testando com essa outra terapia que está em teste ainda, né? Está em fase 2, se não me engano, que é o MIM8, que é um anticorpo biespecífico que mimetiza, né, o fator 8. Aqui o em verde, então, é o plasma normal, e aqui cada cor dessa representa esse medicamento sendo testado em concentrações crescentes, né? Então, quanto maior a concentração, que foi a de 20 aqui, que é o em rosa, maior a geração de trombina, né? E quanto menor a concentração, menor a geração de trombina, né? Então, o teste aí foi importante para acompanhar, para avaliar essas doses também. E por fim, né, de potenciais aplicações aqui, a gente tem os estudos epidemiológicos, né, que buscam, então, ferramentas laboratoriais capazes de identificar indivíduos aparentemente saudáveis, mas que posteriormente desenvolverão eventos trombóticos. Aí nós temos aqui, eu citei 2 trabalhos, né, um do nosso grupo, que avaliou a geração de trombina e mortalidade geral no estudo ELSA Brasil, que é uma coorte, né, brasileira, e um outro trabalho desenvolvido com uma coorte italiana, que é o Molisani, uma coorte chamada Molisani. Aqui tem vários pesquisadores aqui da Holanda, do Instituto Synapse,
São trabalhos muito semelhantes com a população geral, não só com indivíduos doentes, né? Assim, uma doença específica, estudos de população geral, e ambos encontraram resultados semelhantes, que ETP foi negativamente associado com a mortalidade por todas as causas, tá? Bom, apesar dessas potencialidades todas, né? O teste tem alguns desafios a serem superados, né? Então, principalmente relacionados com as variáveis pré-analíticas, que são desafios não só do teste de geração de trombina, mas de qualquer exame laboratorial, né? A fase pré-analítica é sempre muito importante, né? A coleta, o tubo utilizado para coletar, o transporte da amostra, as etapas de centrifugação, o tempo até o processamento e a temperatura que as amostras vão ficar. E aí, para tentar minimizar esse desafio, a gente teve uma publicação em 2021 de recomendações para o teste de geração de trombina, feita por um subcomitê do ISTH, né? E aqui eles vão normatizar tanto questões da coleta, do processamento da amostra, da estocagem, do armazenamento, das concentrações dos reagentes utilizados, se precisa diluir plasma ou não, a temperatura, né, de aquecimento, de armazenamento, calibração, as replicatas, cálculo e interpretação dos resultados e intervalos de referência, que eles recomendam que cada grupo tenha, né? Pelo menos cada país, cada população tenha seus intervalos de referência para o teste. Isso é um primeiro passo para que esse teste possa se tornar uma realidade na rotina. E aí nós também temos aqui, né, o nosso trabalho dentro do ELSA Brasil, que propôs um intervalo de referência para o teste de geração de trombina para essa população específica do ELSA Brasil. Tem outro trabalho do Gutenberg Study, que é uma coorte alemã, que também propõe intervalos de referência para aquela população. Esse outro, que é da população australiana, e esse de uma população holandesa. Então, esses artigos propondo intervalos de referência também já têm sido publicados, né? E têm sido utilizados aí pelos estudos. Ainda, agora falando de variáveis analíticas, né? Um grande desafio que a gente tem é a variedade dos reagentes utilizados e, principalmente aqui, qual reagente gatilho utilizar para cada condição clínica. Vocês lembram que eu comentei que o reagente gatilho pode ter concentrações variadas de fator tissular e do fosfolípide. Então, isso era uma grande dúvida, né, que sempre existiu, mas hoje já tem também, né, artigos de revisão, né, e bastante literatura que nos ajuda a fazer essas escolhas. Então, por exemplo, pacientes com hemofilia, estados de hipocoagulabilidade em geral, o ideal é que a gente use um gatilho, né, que tenha baixa concentração de fator tissular e baixa concentração de fosfolípide. No caso, se for o reagente de estado, seria o PPP reagente low. Paciente com trombofilia, que não está usando anticoagulante, tem alguma trombofilia hereditária adquirida, né? O ideal é que a gente use uma concentração intermediária de fator tissular e baixa de fosfolípide. A gente tem aqui o PPP reagente, que é o PPP reagente, que é o de concentração intermediária. A gente pode testar também com low, adicional, não, trombodulina, proteína C. Paciente com monitoramento para monitorar anticoagulante oral, o ideal é que a gente use um gatilho com alta concentração de fator tissular e de fosfolípide, né? Então, na estágio, a gente tem um PPP reagente high. Indivíduos saudáveis, a gente vai fazer um trabalho, um estudo de população geral, como foi o caso do ELSA, né? Brasil e os outros de população geral, que a gente não conhece o status hemostático. O ideal é que a gente teste pelo menos com um de baixa concentração e um de uma concentração intermediária. Além de poder também testar, em vez de usar um reagente que tenha o fator tissular, usar também aqui amostras que tenham micropartículas como gatilho da reação, tá? Para ajudar ainda no controle das variáveis, tanto pré-analíticas como analíticas, uma sugestão, né, feita para o grupo da Dargaud, né, que é uma pesquisadora francesa, é a normalização dos resultados. Então, a gente corre junto ali na placa sempre um pool de plasma normal, controle, saudável, junto com as amostras testes, né? E a gente faz a normalização, né? Ou normatização desses resultados, fazendo a razão ETP do paciente pelo ETP do pool normal, e a gente vai ter, então, uma diminuição, né? Uma amenização das variáveis, tanto pré-analíticas como analíticas. E a automação, né? A automação vai, né, ajuda bastante aí a reduzir essas variáveis, porque quanto menos
ações manuais a gente tem, né, menor o risco de erros. E a gente tem aqui o Genese, já com reagentes para cada condição clínica, de acordo com a tabela anterior que eu tinha mostrado, tá? Em termos de validação externa, também temos um movimento nesse sentido, né? Em 2020 teve um inventário realizado também por esse subcomitê da ISTH, que avaliou os grupos de pesquisa que trabalhavam com teste de geração de trombina para saber um pouco, né, mais de como que estava sendo utilizado, em quais locais, quais reagentes utilizavam, quais equipamentos, né? Então, a maioria dos grupos que trabalham com teste de geração de trombina estão na América do Norte, né, nos Estados Unidos. Depois vem aqui, Europa e Estados Unidos, na verdade, principalmente Europa, depois Estados Unidos, Ásia, né, e América do Sul e maioria localizada em laboratórios de pesquisa ou de diagnóstico laboratorial, né? Isso não está na rotina ainda laboratorial, tá? E os reagentes utilizados, os métodos utilizados, é principalmente, como eu já tinha falado, né? O CAT, utilizando aqui a diagnóstica Stago, tá? E o parâmetro mais utilizado, né, é o lag time, time to peak, o pico e o ETP, né? O Velocity Index está bem abaixo aqui dos outros em termos de utilização. Com continuação desse inventário aqui, o estudo continuou, né, que é esse estudo de padronização do teste de geração de trombina, feito pelo Instituto Sinapse. O ano passado, o ano retrasado, na verdade, eles enviaram amostras com potenciais diferentes de gerar trombina, mas desconhecidos para os grupos, né? Ele foi enviado para 37 grupos de pesquisa localizados na Europa, Estados Unidos, Brasil, Austrália, África do Sul e Singapura. Nós fomos o grupo que recebemos aqui no Brasil e fizemos o teste, né? E isso vai ser comparado entre todos os centros para avaliar, né, essa variabilidade aqui intercentros, tá? Isso não foi publicado ainda até o momento. Com perspectivas, nós temos, então, a validação, né, do teste de geração de trombina nos vários contextos clínicos descritos, em todos esses que eu citei como potenciais aplicações clínicas. O estudo do teste de geração de trombina usando mais PRP e sangue total, porque isso ainda está muito incipiente, né? Então, em algumas condições, conhecer como que a geração de trombina fica nessas amostras talvez seria mais interessante que no plasma pobre. Expansão para as vias fibrinolíticas, para permitir avaliar a interação entre coagulação e fibrinólise, e isso já está acontecendo. Hoje a gente já tem o teste de avaliação de plasmina, né? E inclusive um teste que consegue avaliar as duas coisas ao mesmo tempo, geração de plasmina e de trombina, né? Então, isso já não é somente um sonho, né? Já é uma realidade aí que já está sendo publicado na literatura. E para encerrar, eu até passei aqui do meu tempo, eu deixo aqui como uma mensagem final, né, que a gente tem, então, uma missão aí, né, de preencher a lacuna do conhecimento entre a coagulação in vivo e in vitro. Isso é urgentemente necessário para o tratamento adequado de pacientes com doenças hemorrágicas ou trombóticas. E o teste de geração de trombina parece um candidato promissor na investigação das muitas condições clínicas para as quais os consagrados TP e TTPA, bem como as dosagens isoladas dos fatores de coagulação ou dos anticoagulantes naturais, não são adequados. Então, agradeço mais uma vez o convite, a atenção de vocês. Peço desculpa por ter passado aqui do meu tempo, mas a gente empolga quando a gente vai falar do teste de geração de trombina. E é isso. Muito obrigada. Bom, Dani, eu já vou agradecendo aqui a sua excelente exposição, gostei muito. Para mim foi muito útil, né? Eu te digo que eu recordei algumas coisas e até aprendi outras, né, com artigos que você citou que eu não conhecia. Então, parabéns, e eu acho que a geração de trombina está em excelentes mãos, porque você é jovem ainda, e eu tenho certeza que você tem muitos anos pela frente e você terá a oportunidade, então, de divulgar essa técnica no Brasil e usar essa técnica largamente, né, na clínica e também na pesquisa, né? Na pesquisa você já vem usando há muito tempo, com várias publicações, orientações,
e isso me deixa muito feliz. Eu acho que a geração de Trombina está em ótimas mãos. Sua exposição foi muito bacana, muito informativa e muito didática, né, mostrando o seu grande potencial como professora, como docente, né? Muito bacana. Nós temos aqui, para dar início, aqui, a três perguntas. É, deixa eu ver aqui, olha. Uma, só um momentinho. A primeira aqui, olha, do professor, do doutor Humberto Zardo, ele comenta o seguinte: excelente exposição, e faz três perguntas. Uma, ele diz que é de curioso, se o teste detecta defeito do uso de AS por via oral. Você quer? Nós temos mais duas perguntas dele. Você quer responder essa Vou primeira? responder essa primeiro. É, Pois é, ótima pergunta, né? E é sempre uma questão que Graça e eu discutimos, né? Porque os anticoagulantes, a gente tem uma preocupação de monitorar o uso de anticoagulantes, mas do AS não, né? Da aspirina não. Os pacientes estão aí tomando, né? E sem nenhum tipo de monitoramento, né? Estão soltos por aí. Então, o teste de geração de trombina com plasma pobre em plaquetas não seria tão interessante. Seria interessante com plasma rico em plaquetas, né? Porque aí a gente vai ver esse efeito plaquetário, né? Eu não sei, Graça, se você tem. Eu não estou lembrando de nenhum trabalho que eu tenha lido com plasma rico em plaquetas e utilização de aspirina. Você lembra de algum? Eu não... Lembro de um, sim, não me lembro o autor, mas ele fala o seguinte, que realmente é isso que você respondeu. O ideal é trabalhar com plasma rico em plaquetas. Uhum, A gente sabe onde o AS age fundamentalmente. Mas, ao mesmo tempo, ele achou, usando PPP, um resultado discretamente é, diminuído para a geração de trombina discretamente, né? Um uhum, ETP menor um pouquinho do que o grande com os fatores de coagulação, né? uhum, Então, a uhum, explicação dele é essa. uhum, Afetou um pouquinho para menos a geração de trombina por causa, né, dessa, vamos dizer, dessa comunicação, interação entre plaqueta e fator de coagulação. Mas, sem uhum. dúvida, o ideal é com plasma rico em plaquetas. Tá ok? Uhum. Uhum. E Bom, como assim tem pouca publicação, né, com plasma rico em plaquetas, então a gente não tem muita informação de se é algo que a gente tem vontade de fazer, né, Graça? A gente até conversou recentemente sobre isso, né? De, de... é muito interessante trabalhar com PRP e com o paciente que usa AS em diferentes É, ações clínicas, né? Aí dentro da... exato. Mas a segunda pergunta é o seguinte: eu achei muito interessante também e eu acho que eu não saberia responder. Se você não sabe, eu também não sei, não. Não sei, talvez você tenha visto alguma coisa, ou talvez até a professora do Si. A segunda pergunta é ligada à hemorragia pós-parto, onde se usa ocitocina injetável imediatamente após a expulsão da placenta. Seria possível detectar alguma deficiência de coagulação da parturiente antes do parto? O que você acha? Eu também não li nada sobre isso, mas assim, de tudo que nós já lemos, né, Graça, eu acho que sim, porque se existir um estado de hipocoagulabilidade nessa mulher, o teste vai detectar. Isso eu não tenho dúvida. Então, se tem esse estado de hipocoagulabilidade antes, e a gente fizer o teste de geração de trombina, sim, a gente vai conseguir detectar. Eu não sei se existe de fato, né, logo antes, como é que essa história natural da doença, como é que ela acontece. Mas se for, né, se tiver, sim. Qualquer situação que
tenha o estado de hipercoagulabilidade, ou que tenha o estado de hipercoagulabilidade, seja ele leve, moderado ou grave, o teste vai conseguir, vai permitir a detecção desse estado, né? Isso a gente acredita muito, né, firmemente, os estudos têm mostrado isso, né? Mas Pois eu é. também nunca li nada específico nessa população de estudo aí, eu nunca li nada sobre isso. Mas seria interessante se a gente tivesse os valores de referência para eh, as parturientes normais, vamos dizer assim, Que aí tinha que ser de comparação. para fazer um estudo assim, teria que ter, né, as parturientes que não tem nenhuma complicação E e aquelas com complicação para a gente comparar, né? Nós vamos ter, em termos de gestação aí, com um trabalho com o Estudo Eclipse, né, que é coordenado pela Patrícia, o teste de geração de trombina em várias etapas da gestação e o e desfecho. muito Hã? interessante para levar para o trabalho da Patrícia, né? Para É, você deve estar escutando isso aí. é, Eu acho que é é. uma sugestão muito importante para estudo, viu, doutor Humberto? Uhum, exatamente. Para que essa pergunta sua, essa sugestão para a professora Patrícia aqui da UFMG, que está fazendo um trabalho grande, mas grande mesmo, com as mulheres grávidas e com pré-eclâmpsia. Então, eu acho que isso é muito importante, essa consideração, né, que o senhor fez aqui. E com relação à última pergunta, é se há possibilidade de realizar teste rápido em locais remotos, né? Um paciente por vez, e não, né, usando a placa, em partos fora de hospitais. É, essa, nós temos esse sonho, né, de fazer isso, de desenvolver isso, né? É o próximo passo, eu acho, de desenvolvimento da técnica. Hoje, para a gente fazer isso possível, até assim, não é possível se a gente teria que levar todo um equipamento para o local, né? Possível até é. Se a gente deixasse o fluorímetro lá, a gente realizar a técnica naquele momento, dá para a gente fazer. Só que a gente tem um desperdício muito grande, especialmente do Fluca, né, Graça? E quando a gente reconstitui ele, a gente tem que jogar todo o resto fora. Então, por isso que a gente precisa esperar juntar um número de amostras maior para poder fazer. Então, assim, hoje não é uma realidade a gente conseguir fazer isso. Isso, inclusive, é o que dificulta muito a gente testar com o plasma rico em plaquetas com sangue total, que tem que ser a amostra recém-coletada para a gente realizar o teste. Isso é um complicador, porque a gente teria que fazer o teste logo após a coleta e aí, né, essa logística não é muito simples, né? Mas o desenvolvimento de um teste rápido, utilizando, né, o conhecimento que a gente tem do teste de geração de trombina e aplicando isso num point of care, né? Isso é o que a gente, né, tem que pensar aí para frente, né, para a gente fazer. É uma Exata. ótima pergunta, excelente pergunta. É um sonho, né? É um sonho que vai se tornar realidade, se Deus quiser. Vai tornar realidade. Nem que demore aí 5, 10 anos, mas nós vamos levar adiante, porque eu acho que Exatamente. é uma contribuição muito grande em várias situações clínicas, né? Tem um comentário aqui da Paula Leite, e dizendo que a sua palestra foi muito boa, e agora vamos ver se tem mais alguma palestra, mais alguma consideração aqui. Tem um comentário aqui da Letícia Santos. É, Parabéns pela excelente apresentação, professora Daniele. Eu, enquanto aluna recém-chegada ao mestrado em análises clínicas e toxicológicas da Fafá, vejo que há muitos avanços técnicos e ainda muito para me atualizar. Obrigada pela oportunidade de aprender um pouco mais contigo. Uma pergunta: alguns testes possíveis com marcadores que auxiliariam muito na clínica não são utilizados na rotina laboratorial, já que esbarram na regulamentação atual, como já pude ouvir nas aulas de métodos em análises clínicas e toxicológicas.
Você acredita que essa lacuna ainda demore muito mais para disseminar os novos métodos? No mais, parabéns. Ô, Letícia, ótima pergunta. Agradeço aí, viu, os elogios. Eu que agradeço você estar aqui presente, né? A gente trocando aí experiências. Isso é uma que. Eu tive notícias recentes que o ST Genésia, que é o equipamento automatizado para fazer geração de trombina, houve uma tentativa dele ser aprovado, né, na Anvisa para uso de rotina, né? E não foi. E não foi aprovado. Por que que não foi aprovado? Porque ainda a Anvisa considerou que não tem ainda evidências suficientes para mostrar que o teste é realmente relevante. Então, essa palestra eu já ministrei ela em outros locais, inclusive em eventos só de hemostasia mesmo, e sempre me perguntam assim, tá, você falou aí de potenciais aplicações clínicas, mas qual que é a validação disso, né? Como que está isso na clínica? Não, não está na clínica ainda, né? Na verdade, tem só as pesquisas mostrando esses potenciais. Então, precisa validar. Por isso eu coloquei como perspectiva a validação, que é mostrar, primeiro, a gente tem que ter pontos de corte, então a gente tem que ter intervalos de referência, que é importante para a gente saber o que que é normal, o que que não é normal, né? E pontos de cortes para discriminar doenças, né? Então, isso é a validação clínica. E aí, então, quando a gente para pensar, o teste de geração de trombina, ele fala assim, mas ele é lá de 1953, tem muito tempo. Mas quando a gente olha aquele gráfico de publicação, as publicações mesmo começaram a surgir de 2003 para frente, né, Graça? Então, assim, tem 20 anos, então as coisas demoram mesmo, né, para acontecer. Eu acho que daqui o momento é agora, agora que tem os kits comerciais, agora que já tem o Genese, que é totalmente automatizado, tudo isso vai facilitando a geração aí de conhecimento e de contextos clínicos validados para que então os órgãos fiscalizadores ali consigam ver a importância do teste e aí colocá-lo no mercado. Então, acho que tem sim desafios importantes, né? Eu acho que é um complicador ali, mas não é nada que a gente não consiga, né, superar esse obstáculo, né? Acho que precisa a gente mostrar realmente que o teste é importante. E quando a gente para pensar que as doenças trombóticas, tromboembólicas, são a principal causa-morte no mundo, né? No Brasil e no mundo, e nós não temos nenhum teste laboratorial para poder acompanhar o indivíduo para evitar que ele tenha o evento, depois que ele teve o evento, ele já é um doente, né? Ele já tem uma doença, ele é um doente cardíaco, né? Tem uma doença cardíaca, ele já teve tromboembolismo venoso, ele vai ter que fazer uso de anticoagulante, ele vai ter que fazer controles ali. Então, a gente quer evitar isso antes, né? E a gente não tem nenhum teste para isso. E o teste de geração de trombina tem mostrado que ele consegue, né? Ele permite essa avaliação. Então, a gente precisa tentar superar esse obstáculo, né? E colocar esse teste aí no mercado. Não sei se eu respondi o que ela perguntou aí, mas é a minha visão. Bom, nós temos aqui um comentário da professora Leilis Mara, lá da Unifal, que diz: Muito obrigada, Dani. Excelente apresentação, como sempre. Ela é E da Unifal, quase o FSJ, ela está quase chegando aqui, ela está quase vindo para cá. concordo plenamente com a Leilis Mara. Muito bom. Obrigada, Leis. Comentário da Solane Dionísio, para você, Daniele. Muito obrigada, Daniele. Ótima apresentação, muito interessante. Maria Isabel também comenta que foi excelente. O André Tavernat, parabéns, doutora, excelente apresentação, muito interessante. A Neuza Maria escreveu o seguinte: não, aqui é sobre pedido de certificado, tá? Uhum, uhum. E doutor Humberto Zardo escreveu: agradeço imensamente, votos de sucesso nas pesquisas, né? Espero que eu tenha respondido as perguntas dele, né, doutor Zé? A gente não teve muitas respostas aí, não, mas, né, espero que tenha respondido. Deixa eu ver aqui. Aqui é sobre certificado. Tá.
Ok, é sobre aqui, Letícia Santos. Muito obrigada pela resposta. Respondeu sim. De fato, seria muito importante que alguns biomarcadores fossem aprovados para uso no acompanhamento desses pacientes. Desejo muito sucesso para ti. E eu Muito também. obrigada, muito obrigada. Bom, Dani, você gostaria de fazer mais algum comentário ou algum presente, né? Alguém que esteja aqui, né, na nossa sala, mais algum comentário? Maria Eduarda, obrigada, Dani. Um beijo do Larren, né? É, o laboratório aqui é minha aluna. Isso, isso. E, ok. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, não. Você gostaria de fazer algum comentário, Dani? Na verdade, eu queria só fazer um comentário que eu esqueci de fazer no início, mas eu te agradeci pelo convite, mas eu queria aqui, né, deixar bem explícito para todos aqui que eu te agradeço não só pelo convite, mas pela oportunidade, né, que eu tive de conhecer o teste de geração de trombina, né, que foi por meio de você, né, Graça? Então, você que estava lá na Holanda fazendo pós-doutorado e que moveu todos os pauzinhos necessários para eu conseguir chegar até lá e me recebeu assim muito bem, né? Com todo o amor e carinho possível. Então, se aprendi, se eu conseguir implantar a técnica aqui, se eu conseguir orientar todos os alunos que eu orientei até o momento, sempre com a sua colaboração, é graças a você, né? Então, é, eu vou continuar divulgando, porque eu tô mais nova um pouquinho do que você aqui, mas você não, você tá junto nessa, né? Na verdade, né? Você tá aposentada, mas está totalmente ativa. Então, mas é tudo que a gente tem aqui do teste de geração de trombina, eu agradeço a você, tá? Então, eu queria deixar bem público isso, que é importante, que todo mundo saiba disso. Agradecer muito, porque você me ajudou muito na Holanda. Você me ajudou muito a montar no Brasil. Na verdade, eu não fiz nada sozinha. Tudo que eu fiz em geração de trombina foi com você. Foi a quatro mãos, né? E dois cérebros. Exa- Então, Exatamente, quebrando a cabeça. eu acho que você vai longe, viu, Dani? Você tem tudo para ir, é jovem, está numa universidade ótima, né? É, você é muito capaz, muito inteligente, corre atrás de tudo, se esforça para fazer sempre o melhor. Então, você tem tudo para dar muito certo e ser a grande, como eu posso dizer, a mola propulsora da geração de trombina no Brasil, né? Nós juntas, Graça, nós juntas, a quatro mãos. Muito Parabéns, obrigada. sua exposição foi excelente. Eu estou honrada e orgulhosa aqui de você. Bom, nós já estamos em cima da hora, então eu gostaria de encerrar a atividade aqui, gente, falando o seguinte: quero encerrar a palestra de hoje, intitulada Teste de geração de trombina e suas potenciais aplicações, agradecendo a todos em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e, de maneira especial, a professora Daniele, que nos honrou com sua presença e grande competência neste tema tão importante, atual e necessário entre profissionais da saúde. Cabe ressaltar aqui suas contribuições na área, com atividades de orientação em todos os níveis e publicações em revistas nacionais e internacionais. Parabéns e muito sucesso em suas atividades tão relevantes, né? Seu amor e dedicação ao ensino e pesquisa certamente lhe garantem um futuro cada vez mais promissor. Então, muito obrigada pela sua presença hoje aqui conosco, nessa atividade tão importante que vem se consolidando e encantando os participantes toda segunda-feira, no horário de 18 horas, ao longo do ano letivo. Antes de finalizarmos, conforme praxe, convidamos todos a abrirem suas câmeras para registrarmos este momento.
Vamos abrir? Nem todos abriram. Ok. Mais alguém? Mais uma. Ok. Muito obrigada. Agora, só um aviso final aqui. Quero reforçar que nosso eixo temático de análises clínicas e toxicológicas fará mais 3 atividades educacionais no ano de 2025. E vocês podem consultar a agenda completa no site da academia. Outro aviso. A próxima atividade será uma mesa redonda sobre novo marco regulatório das denominações comuns brasileiras, política pública, histórico e inovações, que será realizada no dia 7/4/2025, ou seja, na próxima segunda-feira, no mesmo horário. E, por favor, não esqueçam que o terceiro prêmio Pio Correia já está com inscrições abertas. Bom, sem mais, nós vamos, então, reiterando agradecimentos à professora Daniele, nós vamos encerrando, então, agora, né, a nossa transmissão. Um grande abraço e até a próxima atividade. Muito obrigada a todos pela presença. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada por todos e pela presença, professora Graça, Cibele, muito obrigada. Muito obrigada a todos.